Chega de falar de inspirados do Imagination, chega de falar dos inspirados do Pacific Chill. Agora nós vamos falar do melhor inspirado, ou por que não dizer, o inspirado no melhor Louis Vuitton. Será mesmo, hein? Quem é que supera Pacific Chill e Imagination? Quem tem a ousadia? Pois bem, esse perfume da Oasis Parfum aqui consegue essa proeza e esse daqui é inspirado no L'Immensité. Essa joia aqui, para mim, o L'Immensité, na minha pele, nos meus testes, com as minhas preferências pessoais, é melhor do que os outros citados. E essa questão é o Infinity. Baita de um perfume, um acerto primoroso e, além do mais, ficou bem parecido com o original. E se quiser saber mais sobre ele, só vem comigo. Sejam todos bem-vindos ao canal do Adriano Guimarães, eu, Tio Cheiroso, estou aqui para fazer uma avaliação completa desse perfume aqui, que é um inspirado excelente e exímio no L'Immensité de Louis Vuitton, que é um dos meus perfumes favoritos da vida. E o mais curioso é que ele é feito pelo mesmo perfumista que é responsável por outras criações designers que eu gosto demais. Em 16 anos por aqui, já listei inúmeras fragrâncias feitas por Jacques Cavallier Belletruc. Para mim, o melhor perfumista de todos os tempos, porque ele consegue trazer perfumes que são fáceis de assimilar, perfumes comerciais, com uma proposta muito identitária. Você sente os perfumes que ele desenvolve e consegue perceber que eles têm uma aura diferente, que eles têm uma assinatura, que mesmo que você não tenha um olfato tão treinado e tão refinado, se conhecer o perfume, basta com que outra pessoa use que você vai identificar. Essa é uma assinatura sensacional por parte de Jacques Cavallier. Gosto muito e é uma referência para mim. E claro, os perfumes da Louis Vuitton não são diferentes. Você passa essas fragrâncias e percebe que existe uma assinatura. Não importa onde você vá, é tranquilo perceber como são esses perfumes. E claro, o mercado de perfumes inspirados nada de braçada, né? Porque Louis Vuitton é o hype, fáceis de usar, fáceis de agradar, exalam sofisticação, você sempre se conecta com pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, são fragrâncias que originalmente não têm custo popular, são fragrâncias que deixam a gente com um sabor rico, né? Pois bem, o Infinity conseguiu replicar de uma maneira excelente também ao L'Immensité e nós vamos descobrir agora. De acordo com o fabricante do perfume original, o L'Immensité é uma fragrância oriental especiada. Honestamente, não concordo com isso. Para mim, inclusive passei ele na pele e passei na fita, não tem nada de oriental a não ser o âmbar de base, que é nesse caso o Ambroxan e uma dose bem elevada. Aqui nós temos um perfume que é cítrico e aromático ao mesmo tempo, reunindo notas como toranja, bergamota e gengibre no começo, e no corpo ele tem alecrim, sálvia, gerânio e acordes aquáticos. Alô, Calone! Alô! E na base nós temos Ambroxan, âmbar e ládano. Aí sim, pelas notas de secagem, podemos dizer que esse seria um perfume oriental. Mas na prática isso não ocorre, pois é passando o perfume, seja em fita olfativa, seja na sua pele, que você vê que ele segue por uma linha mais aromática, uma linha mais fresca, mas sem ser necessariamente um perfume assim inofensivo, aquele aquático, xoxo, chechelento, que não tem graça nenhuma. Não, negativo. O original ele melhora à medida que o tempo passa e o inspirado aqui da Oasis Parfum também segue no mesmo caminho. Além de extremamente similar, ele tem uma perfumação muito boa. Chega na minha pele aqui, olha que eu já tomei banho hoje, hein? Média de 7 horas de fixação, às vezes um pouco mais, dependendo de como é que é a minha rotina. Mas pela estrutura do perfume, isso é bom demais. Detalhe, aquele residual cheiroso ainda fica depois de um tempo. E aí pode passar de 8, 9, 10 horas tranquilamente. E a fixação, ela é moderada, mas evidente nos primeiros aprontos. Coisa de 15 minutos, meia hora, o perfume ele irradia no ambiente, toma conta com certa facilidade. Depois fica ali um pouco mais comedido, mas ainda assim uma fragrância excelente. E tal qual o perfume original no qual ele se inspirou, nós percebemos também uma evolução e melhora, um conforto olfativo à medida que o tempo passa. Nisso eu achei sensacional o que a Oasis conseguiu fazer, porque essa nuance de melhorar à medida que o tempo passa não é qualquer um que faz, e eles conseguiram, e isso ficou sensacional. Às vezes o perfume é engessado demais, às vezes não evolui tanto, mas aqui há uma evolução muito legal, muito boa. Não obstante, é o meu perfume do dia, e eu comparei aqui com o cheiro do meu braço, com o da fita para a gente discernir notas especificamente. E quando a gente passa, gente, tanto na fita quanto na pele, é muito normal sentir mais evidentemente a bergamota com a toranja, um gengibre trazendo aquele azedinho ou ardidinho um pouco mais acentuado, e depois de alguns instantes nota de alecrim. O alecrim ele se sobressai de uma forma muito grande, que caso você não esteja acostumado com fragrâncias mais aromáticas e cítricas, vai estranhar um pouquinho. Então inicialmente o alecrim, que tem ali a companhia do gerânio, ele exala
muito. E aí acaba potencializando essas frutas cítricas de começo, assim como no perfume original e aqui no seu inspirado também. Só que depois de uns 15, 20 minutos, aí a gente consegue perceber o acorde marinho, esse acorde aquático, que em alguns casos vai acentuar aquele famigerado cheiro de clara de ovo. Então, tome cuidado, porque não é todo mundo que se dá bem com Cologne. Eu, graças a Deus, vou muito bem, obrigado. Gosto, uso, me sinto confortável com ele. É uma nota que, para mim, faz muito sentido. E além do mais, mesmo sendo uma nota aquática, não é um perfume simplesmente cheirinho de banho tomado, porque esse azedinho das frutas com o gengibre, o alecrim e o gerânio deixando tudo um pouco mais aparado, te conecta de repente com perfumes que você já sentiu alguma vez na vida, tipo fragrâncias da linha Acqua di Gio, mais especificamente o Profumo e o Profondo, ou também com aquele ardidinho ligeiramente picante do L'Eau de Sei tradicional, ou seja, fragrâncias que já estamos acostumados a sentir e que não nos espantam em momento algum, perfumes que são diferenciados, perfumes aquáticos, aromáticos, cítricos e que trazem uma perfumação bem legal, já tendo aí boa história e bom reconhecimento no mercado. E aqui no nosso querido Infinity isso também ocorre. A diferença é que na base desse perfume ele começa a se distanciar dos referidos aqui agora, porque na base que ele tem a sua sofisticação, a sua aura perfumada diferenciada, com uma assinatura que o Jacques Cavalier conseguiu criar que diferenciasse o perfume de outros aquáticos conhecidos do mercado. Esse cara é um gênio, porque apesar das conexões, você tem um perfume que vai para um caminho distinto. Cara, isso é muito legal. E claro, ocorre muito em função do gengibre também, que no começo ele aparece para trazer mais aspectos cítricos ao perfume, mas depois ele fica ali de segundo plano e depois de um certo tempo ele volta de novo, já na sua forma mais vegetal. Cara, fica muito legal. E claro, tons da sálvia, aquele cheirinho de grama cortada, que deixa aquela vibe mais masculina, que eu gosto bastante. Eu sou suspeito para falar de sálvia esclaré. Para mim, todo perfume masculino tinha que ter sálvia e gengibre também. Então, são notas que, de uma forma ou de outra, acabam me agradando particularmente. E embora pareça um perfume meio comum, você precisa testar na pele e esperar pacientemente a sua evolução. Que aí você vai perceber de que ele pode ser uma fragrância simples, mas aquele simples que surpreende e informa muito mais por muito menos. O bom e velho menos é mais. Aqui nós temos uma criação primorosa, talvez seja um dos melhores perfumes que a Oasis Parfum tem no portfólio e eu mais do que recomendo, principalmente se você curte o L'Immensité e as fragrâncias citadas aqui também como referência. Se gosta desse estilo, pode usar ele despreocupadamente, até porque o custo-benefício vale muito a pena. E se quiser saber qual é, o link está aqui na descrição, então um cupom especial também, que é bem acima da média e vai te ajudar aí a fazer as melhores escolhas. E para finalizar esse vídeo, eu quero saber de você, já conheceu o nosso querido Infinity? Se sim, deixe seu feedback aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante. E se ainda não conheceu, essa é a oportunidade. Em caso de dúvida, se eu puder ajudá-los, estamos à disposição.